Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre o lançamento da semana passada, que foi o filme Shazam 2. No longa, reencontramos depois de muito tempo Billy e sua família vivendo como super-heróis durante um período tranquilo, apesar deles não serem muito bem aceitos pela cidade. Porém, a chegada de Deusas, filhas de Atlas, que buscam restaurar a sua terra e se vingar dos heróis que as aprisionaram, vem para quebrar essa tranquilidade. É difícil pensar por onde começar. Primeiramente, é impossível não ver a influência que a nova estruturação da DC teve dentro desse filme. E com essa reforma do universo cinematográfico da DC, diversos heróis sofreram alguns recastings, outros se manteram, outros vão ter filmes que contam mais sobre a sua origem, outros que já acompanham a sua fase de vida mais avante, assim. Porém, o Shazam e também o Adão Negro, eu sinto que foram dois super-heróis em que a gente não teve muito bem uma notícia de o que iria acontecer com os dois. Eles estavam meio que fora dessa leva de renovações, meio que dependentes da sua bilheteria. E bom, se Shazam 2 depender da sua bilheteria, eu acho que o Shazam, como a gente conhece, acabou indo pro saco. Esse é um daqueles filmes da DC, como o primeiro Esquadrão Suicida, que quanto mais você pensa, pior ele fica. Justamente porque é aí que você começa a se questionar diversas escolhas dos personagens e do roteiro e você começa a enxergar muitos erros. O que pode ter acontecido aqui é que tinham diversas pessoas dando pitaco dentro do filme, então falando, eu acho que devia acontecer isso, acho que devia acontecer aquilo. Talvez o bruto do filme tenha ficado com suas 4 horas e eles tinham que fechar em apenas 2, e talvez por isso muitas das coisas não foram bem aproveitadas, porque o filme, ele de certa forma tem um bom potencial. Ele tem uma história que poderia ser boa, mas não é isso que acontece. Eu acho que teve muita influência de outros falando em cima do filme. Começando do começo, a primeira cena do filme é bem forte, bem interessante, até onde a gente tem duas das filhas do Atlas meio que invadindo um museu para pegar um cetro, e é uma cena que lembra bastante o filme do Pantera Negra, quando o Killmonger entra dentro do museu, assim, é uma cena muito bem feita, que deixa você extremamente esperançoso pro que vai acontecer dali pra frente. E dali pra frente é só pra baixo. Depois disso, a gente basicamente é jogado pra dentro do contexto daquela família, né, que basicamente todos eles acabam ganhando os poderes do Shazam e todos eles fazem parte dessa família enorme, adotiva e que tem diversos problemas. Então é muitas crianças, pouco dinheiro, e aqui dentro do filme eles tentam tocar em ainda mais assuntos pra trazer mais profundidade pros personagens, talvez. Não sei qual era a intenção, sei que eles tocam em vários assuntos e eles não conseguem desenvolver bem nenhum deles. E assim, só dentro do Shazam, só dentro do Billy, a gente já tem 4 problemas, basicamente, antes mesmo da história começar. E no começo a gente é apresentado que o Billy tá sofrendo uma certa crise de impostor, uma síndrome de impostor, em que ele não se sente digno dos poderes do Shazam. Aí você fala, pô, é clichê, né, mas é interessante, mas eles ficam só por isso no início. Aí depois a gente tem a questão de que ele quer muito que a família dele trabalhe em equipe, todos eles têm poder e ele quer muito que todos eles trabalhem em equipe. E bom, eles não querem, cada um deles tem seus interesses, tem a sua vida e eles não querem toda hora ter que estar fazendo tudo juntos. E aí vamos pro terceiro problema. O terceiro problema é que ele age de uma forma super protetora com o seu irmão Fred. E é até curioso, porque o irmão dele, Fred, no filme é dito que ele é apenas alguns meses mais novo que o Billy. E aí, quando é a irmã dele mais nova, que é literalmente uma criança, que deve ter ali seus 9 anos, ele não age dessa forma super protetora. E aí é isso. E aí vamos pro quarto problema, que é falado no filme, que o Billy tá com quase seus 18 anos, então a gente meio que não sabe qual será o futuro dele, porque pela lógica ele teria que sair dessa casa adotiva dele, porque ele já era maior de idade, né? E ele não sabe o que vai acontecer, mas também é uma coisa que é feita de uma forma tão gratuita e superficial dentro do filme que não chega nem a ser tão importante. Porque, bom, dentro do filme eles não têm tudo isso de tempo para desenvolver esses 1 milhão de problemas dentro somente de um personagem, além do fato de que eles trazem problemas dos outros personagens, questões e coisas que os outros personagens têm interesse não são mesmo exploradas. É até curioso que dentro do filme grande parte dos problemas gira em torno dessa dinâmica de família, né? Grande parte dos problemas dos personagens, porque eles passam pouquíssimo tempo na sua forma de criança e a grande maioria do tempo como os super-heróis, né? Como os Shazams. E do lado das vilãs também nem tudo é explicado, nem tudo é bem desenvolvido como poderia ser. A gente tem 3 irmãs, que é a Calypso, a Espera e a Anthena, e é isso, elas têm meio que um plano de tentar restaurar o reino dos deuses, que meio que ficou parado no tempo por conta de uma ação conjunta de diversos heróis, incluindo o mago do primeiro filme, e elas têm que achar uma semente
pra plantar nesse reino e conseguir trazer vida de novo pra ele. Só que esse plano tem diversos furos e em diversos momentos você fica, mas por que elas estão fazendo isso? E a própria semente em si é uma coisa que é citada no filme, que elas precisam achar, porém em nenhum momento elas falam, tá em tal lugar, ou a gente precisa encontrar, ou elaboram mesmo um plano pra achar, meio que só o acaso acontece e elas acham essa semente. Então, assim, ficou muito gratuito, pelo menos na minha opinião. Não só isso, mas o desejo das irmãs muda várias vezes ao longo do filme, então meio que não fica tão condizente com a personalidade delas original, que a gente acompanha ali no começo do filme, e também vai se alternando, e daí chega um ponto que você fica mais, ué, não era isso que você queria. Bom, o meu principal problema com o universo cinematográfico da DC é essa questão deles quererem colocar tanto heróis quanto vilões muito poderosos. E eu sei, isso acontece na HQ, porém, eu sinto que nos filmes isso não funciona tão bem quanto deveria, ou pelo menos eles deviam deixar mais claro as fraquezas desses vilões e que eles de fato têm fraqueza. Por exemplo, eu sinto que o filme da Mulher Maravilha é um ótimo filme, até você chegar na cena final, do combate final, porque são duas forças tão poderosas que não sei, pra mim acaba perdendo um pouco a graça, e aqui eu sinto que é um pouco disso, mas ao mesmo tempo essas fraquezas e forças das personagens não são muito bem explicadas, então ao mesmo tempo que elas são deusas, elas não são tão imortais quanto elas deveriam ser. Eu não sei, eu achei tudo muito estranho, assim, não ter explicado direito qual que é a fraqueza dessas irmãs, qual que é a força delas, o que daria, como matar elas, como prender elas, é tudo muito gratuito, assim, dentro do filme. E eu acho que o principal problema do filme é ele querer abordar muito assunto, muita coisa, mostrar muita coisa que poderia ser muito legal se desenvolvida com o tempo, mas que é simplesmente entulhada dentro desse filme, meio que, olha aqui, gente, que coisa legal que tem aqui dentro, e passamos ali 2 horas, a gente não desenvolveu nenhum desses assuntos que foi tocado de uma forma satisfatória. Tanto é que, bom, toda a dinâmica ali da família, meio que cada um dos filhos tem, não diria nenhuma problemática, mas tem ali um traço de personalidade que poderia até ser explorado. Mas é tudo jogado, e também tem um fato muito importante dentro do filme, em que é tudo feito de uma forma muito boba. Acho que aqui nesse segundo filme, ao contrário do primeiro, Shazam, eles não conseguiram acertar o tom das piadas e da comédia dentro do filme. No primeiro filme do Shazam, uma das coisas mais engraçadas é o fato do Shazam, né, o super-herói, ser um homem adulto, porém por dentro ele é um adolescente com seus 16 anos. Então tem toda a coisa da mentalidade dele, e a gente tem piadas que são de fato engraçadas, mas aqui eu sinto que o timing não funciona, as piadas não são engraçadas e simplesmente é um filme que chega no final e você acha que é bobo, assim. Apesar da gente ter diversos problemas que rodam ao redor do Billy, eu sinto que o Shazam em si é um personagem que é jogado muito de escanteio dentro do filme. Ele tem ali, óbvio, né, essa importância. O filme é do Shazam, mas eu sinto que ele não tem tanta relevância quanto ele deveria ter por se tratar do protagonista do filme. Quero dizer que as piores partes do filme são quando a gente tem o protagonismo do Shazam, porque não sei, fica tão bobo, e eu sinto que eles emburrecem o personagem do Shazam de uma forma que fica até frustrante assistir. Sabe quando você tá vendo um filme de terror e você fala, não entre? É tipo ver esse filme, assim, porque chega um ponto que você fala, cara, não é possível que ele fez isso, não é possível que ele não desviou, ou que ele não foi atrás, ou que ele demorou todo esse tempo pra formular um raciocínio, assim, é bobo e corta ali a conexão entre espectador e filme. Chega um ponto que você fala, sério? E é isso, assim, filme. Bom, durante o filme a gente tem diversos furos de roteiro e coisas que você pode ficar se pensando, principalmente conectando com as outras obras do universo cinematográfico da DC. Eu não vou me alongar muito, até pra não dar mais spoilers do que eu já falei aqui dentro do vídeo, mas são coisas que você começa a se questionar, principalmente depois de passar um tempo de você assistir, que você para e pensa, mas por que eles fizeram isso? Ou, mas se aquilo aconteceu naquele filme, por que isso acontece nesse? Não tem muitas coisas condizentes, assim. Muito frustrante ver o quanto de potencial que esse filme poderia ter, né? Toda a questão da mitologia, pelo menos, é uma coisa que eu me interesso muito. Então, ver isso ser desperdiçado, ou pelo menos eles não aproveitarem tanto quanto eles poderiam, é muito frustrante, assim. E não somente isso, mas dentro do filme a gente explora bastante ali a Batcaverna do Shazam, onde a gente vai para vários aposentos ali dentro daquela caverna, que tem coisas muito interessantes. Então a gente tem uma biblioteca enorme com todos os livros do mundo, ou uma sala sem fundo, assim, com 1 milhão de portas que leva para 1 milhão de mundos, e aquilo é só colocado dentro do filme para servir em algum propósito e, sabe,
poderia ser tão bem aproveitado, se não nesse filme, talvez no próximo, não sei. Eu acho que eles estavam tentando apostar todas as fichas que eles tinham do universo do Shazam, assim, nesse filme pra tentar salvar ali o Shazam para um próximo filme. De destaques do filme, eu destaco os personagens Fred e Anthena. O Fred é interpretado pelo Jack Dylan Grazer e ele é, de fato, uma das melhores partes do filme porque ele acerta o timing cômico ali dentro do filme. Ele traz umas tiradas engraçadinhas, a gente consegue, de certa forma, entender as motivações do personagem ali, de por que ele quer sair debaixo das asas do Billy, ser independente e tudo que ele sofre ali dentro da escola. Então eu acho que ele é um personagem que é até que bem aproveitado aqui dentro do filme. E no filme passado eu acho que ele também foi ali o suficiente. Já a Anthena, ela é interpretada pela Rachel Zegler, e assim, eu sou muito suspeita de falar, porque eu gosto muito da Rachel Zegler, desde que eu assisti o West Side Story. Então, toda vez que eu vejo qualquer coisa que ela vai participar, eu fico muito animada, porque eu gosto muito dela. Mas eu acho que aqui ela traz uma performance muito verdadeira, assim, ela é uma das únicas personagens que tem ali várias emoções, assim, e demonstra isso ao longo do filme. A gente consegue ver que ela tem uma dualidade muito grande entre o dever que ela tem e as vontades dela, então acho que isso é interessante. Ela poderia ser uma personagem que daqui pra frente, dentro do universo do Shazam, podia ser muito bem aproveitada, mas como eu falei, eu acho que esse foi o último filme do Shazam como a gente conhece. E outro destaque que eu quero dar é pra atriz que faz a Darla na sua versão como Shazam, como adulta, que é a Megan Good. Eu acho que ela traz uma performance muito boa e ela é uma das únicas ali dentro do Shazam que continua com as características da Darla criança, assim. Então, tipo, ela é uma adulta, mas ela fala sobre unicórnios e adota um gato, sabe? Eu acho que deu muito certo, assim, ao contrário de todos os outros. Bom, assim, foi um filme que me decepcionou bastante. Eu não tava com as minhas expectativas tão altas quanto parece, assim, por esse vídeo, mas foi um filme que me decepcionou porque eu gostei bastante do primeiro Shazam e eu acho que era um filme bem diferente, assim, numa pegada de comédia que deu certo dentro da DC, né? A gente vê que a DC, eles se dão muito bem em filmes que são mais sombrios e de drama, como Joker, The Batman, ou até mesmo a trilogia do Nolan, eu sinto que funciona muito bem. E aqui a gente tem um filme que é o completo oposto, assim, né? Que é super engraçadinho e cheio de piadas, e a gente tem um personagem que é completamente imaturo. Mas esse segundo filme, eles não funcionam, assim como eu falei. Eu acho que muita gente deu pitaco dentro do filme. Talvez o corte bruto desse filme tenha ficado com suas 5 horas, 4 horas. E eles meio que tiveram que cortar várias coisas e só encaixassem o filme de uma forma que fizesse sentido. Porque, de fato, tem muitos erros, assim, muitas coisas que você fica se questionando depois de assistir o filme. Bom, e pra mim esse filme tem uma nota 3 e ele tá disponível nos cinemas. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e comentar o que você achou de Shazam 2 e quais que são as suas expectativas para essa nova leva de filmes da DC, o que você acha que vai acontecer, se eles vão ser bons ou não. Enfim, foi isso, pessoal. Até o próximo vídeo.